óbito comum. Se você tiver 90 anos, tiver leucemia, câncer, diabetes, você sabe como é que eu mudo esse assunto? É só falar assim, do Lula. Quer ver? Aí ele, ó, como é que ele fica Tá com Covid? Não, não tá com Covid. E olha como é que ele fica. Saudável. Você viu como é que ele muda? Vou falar da pesquisa eleitoral. Pois bem, vocês começaram então hoje, agora é minha vez. Vou falar da pesquisa eleitoral que foi divulgada hoje, que mostra o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que está na liderança pela corrida presidencial e venceria em todos os cenários de segundo turno, senhor Adrilles. No primeiro turno, Lula aparece 45%, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro, com 23%, o ex-juiz Sérgio Moro, com 9%, o ex-governador Ciro Gomes está com 5%, o governador de São Paulo, João Dória, está batendo seus 3% e a senadora Simone Tebet com 1%. O que você está implicando com Dória? Tô falando nada. Você está falando... Não, porque assim, eu falo o nome de todos. Do ele fala, não, mas isso aí... O Dória ganhou um pontinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não, o pontinho ele ganhou na outra. Ó, foguete, ó. Na outra que ele ganhou. 2 para 3. Você vai dizer que também não acredita nessa pesquisa, Adrilles? Não, a gente tem que ver as pesquisas, mais uma vez, com ressalva. São ligadas à empresa de comunicação, que fazem oposição ao governo. Agora, tem que ver os olhos da gente também. O que a gente está vendo? Bolsonaro, onde quer que ele vá, há aglomerações, há multidões. Ele gosta de aglomerar. Exatamente, aplaudindo, recebendo efusivamente. Não acontece isso com Lula, aonde quer que ele vá, ou existe um silêncio, um vazio total, ou pessoas ovaiando. Então, existe uma multidão silenciosa que essas pesquisas percebem, que a gente não vê exatamente a olho nu. Mas, em se considerando a hipótese remota delas serem verdadeiras, o que se está percebendo nessas pesquisas, do Ibope, do Datafolha, essa do, como é que chama? Genial Cruz, não sei o quê, eventualmente existe um congelamento das intenções de voto, uma estratificação de um Lula na primeira posição, o Bolsonaro solidificado também na segunda e a terceira via lá para trás. Essas pesquisas, mais uma vez, solidificam a ideia de um segundo turno provável entre Lula e Bolsonaro e solidificam a ideia de um enterro da potencial terceira via. E sabe por que essa terceira via está sendo solidificada, enterrada e massacrada de uma vez? Porque a terceira via se comporta como estafeta, como auxiliar direto de Lula. Eles querem tirar, utopicamente, Bolsonaro da possibilidade de um segundo turno, enfrentando Lula. O Dória já falou isso de maneira absolutamente assodada. O Moro agora faz acenos, faz elogios à política social do Lula, esquecendo que Lula foi o maior ladrão da história da República Brasileira. Ladrão esse preso pelo próprio Sérgio Moro, que ele agora elogia a política social de um homem que roubou centenas de bilhões de reais para depois dar umas migalhas pro povo ficar feliz. A gente saiu da miséria graças ao Lula. Não, a miséria é exatamente fruto dessa corrupção. Então, Moro e a terceira via, que estão enterradas, fazem campanha ostensiva para Luiz Inácio Lula da Silva. E não adianta. É Lula contra Bolsonaro. Se você ataca Bolsonaro nesse momento, você está ajudando Lula. Estão pedindo agora para eu falar dos outros candidatos, mas eles não pontuaram na pesquisa. Eles nem pontuaram, gente. Eu não vou nem falar dos outros. Esse levantamento foi feito pelo grupo Genial Invest e Quest. E aí, o Piperno, eu queria, baseado na fala do Adrilles, quem é que vota no Lula? As pessoas que sabem que o Lula foi o maior presidente da história do país. Aliás, eu até voto em outro. Mas as mesmas pesquisas... Você não vota no Lula? Eu já falei 1 milhão de vezes em quem eu voto. Não, mas agora, peraí. Ciro não, tem o Ciro, tá com... eu tô falando agora, da cabeça ali. Então você não vota nem no Lula, nem no Bolsonaro? No primeiro turno, meu voto é para Ciro Gomes, eu já disse isso N vezes aqui. E aí tu vai no desempate. Se o Lula estiver ali com o Bolsonaro... Não, mas pera lá. Vai votar no Lula no final. Vem cá. Vai votar no Lula. São duas coisas. Aliás, são três coisas. A primeira, eu já disse que voto no Ciro. A segunda, que eu já disse que não é hipotético segundo turno, eu voto até no Cabo Daciolo ou qualquer um que aparecer contra o Bolsonaro. E existe também a possibilidade de que o Lula encerre essa disputa no primeiro turno. Agora, há uma quarta possibilidade. Que o Lula ganha em primeiro turno? Por exemplo, essa pesquisa e muitas outras... Você acha que o Lula pode ganhar em primeiro turno? Essa pesquisa e muitas outras, elas apontam isso aí. Essa pesquisa dá, sim, silenciosa. A possibilidade. É uma multidão silenciosa, mas você sabe por quê? Onde vivem? Eu já disse... O que comem? Eu já disse isso para você aqui. Usando uma metáfora do futebol e tal, e... pegando o fato de que o Adrilles é torcedor do glorioso Clube Atlético Mineiro. Campeão brasileiro. Devolve o dinheiro do nosso prêmio. Da Copa do Brasil e tal, não sei o quê. O Atlético Mineiro, ele não tem, William,
a maior torcida do futebol brasileiro. Mas ele tem uma torcida fanática, uma torcida que lota estádios. É o eleitor do Lula. O eleitor do Lula, ele é um Flamengo, ele é um Corinthians, não precisa lotar estádio toda hora. Mas não lota nada, ele não aparece em lugar nenhum. Ele não tá indo Cadê o comício do Lula? Cadê o Lula, as pessoas recebendo o Lula? Não aparece em lugar nenhum, Piper. Esse é o momento de Pelo amor de Deus. Esse é o momento de é só o público do Bolsonaro que gosta dele, o Lula detesta o Lula. E depois o Bolsonaro, irresponsavelmente, ele vai lá, enquanto os rios estão aí inundando, alagando, tudo quanto é cidade pelo Brasil, ele tá lá andando lá de jet ski e tal, vivendo o seu dolce valiente. Mas eu queria só dizer uma coisa. Já voltou, quase morreu, comeu um pitu inteiro, um camarão. Então, ele voltou, comeu o pitu inteiro, voltou e já foi lá para dar o chute no jogo. Trabalhar. No jogo de bola. Ele comeu camarão. Ele falou que comeu camarão inteiro. O médico falou e tal. Agora, eu quero dizer só uma coisa. Em relação a esses outros números, essa pesquisa também aponta que os eleitores de Sérgio Moro têm o Bolsonaro como segunda opção. Se o Bolsonaro passou mal comendo um camarão, imagina se ele comesse uma lula. Então, aí que tá o negócio. Ele nem vai ter a possibilidade. Bem, vai digerir gostoso. Ele nem vai ter a possibilidade. Vai digerir e vai defecar o Lula pro resto da vida na privada, pro esgoto da política brasileira. Nem pro segundo turno Sai, Satanás. Mas aí 2 dados chamam a atenção. O fato de que a maioria dos eleitores de Sérgio Moro apontam, de fato, Bolsonaro como uma segunda opção, e isso mostra também como a base de Bolsonaro se corrói, porque agora tem um outro candidato. Manda o Moro parar de elogiar o Lula come também, um pedaço. Pelo amor de Deus. O Moro não elogiou o Lula, não. Elogiou, sim. De que ele disse que o Lula tem políticas sociais não tem nada contra pessoal. Então, tem que ter contra pessoal. Se o maior bandido vivo da nação, ex-presidiário, chefe do maior esquema de corrupção da história. Tem que ter tudo contra. Imagina as pessoas, pois é, as 40, cara de pau do Moro, tem que ter contra sim. Que saíram da linha da pobreza. É o homem que inaugurou o oportunismo, o fisiologismo corrupto, enganou toda a nação, desviando centenas de bilhões de reais do bolso do trabalhador brasileiro. E o Sérgio Moro, que prendeu Lula, que foi solto pelo Supremo Tribunal Inquisitorial. Agora, o nosso querido Sérgio Moro faz acenos elogiosos a Lula. Você grita e atrapalha a cantoria dele. Deixa eu falar uma coisa pra você. Agora encerrei. O pré-candidato à presidência Sérgio Moro compartilhou nas redes sociais uma defesa às ações da Operação Lava Jato e criticou o Partido dos Trabalhadores. O ex-juiz disse não ter problema pessoal com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e chega a elogiar a política social dos seus governos. Mas o mundo elogiou, meu Deus do céu. Aí que tá o negócio. Só a extremíssima direita, que afinal de contas tem que colocar defeito em tudo, e não se inventou até hoje campanha eleitoral que você vai ficar elogiando o seu rival, é que coloca defeito nisso. Não dá. Fato é, o país cresceu, milhões, dezenas de milhões de pessoas saíram da linha da miséria. Uma bolha de crescimento Ele deixou econômico, o governo com bolha mundial de crescimento 86% de popularidade. Vamos e é lá. por isso que hoje ele tem esse recall todo e saiu do governo, deixando o Brasil como a 6ª maior economia do mundo. Vamos lá. Hoje é a 12ª e cada vez mais empobrecida. Eu vou te passar a palavra. Pelo amor de Deus. Deixa eu completar o que o Moro falou, que ele falou o seguinte, também nas redes sociais, Moro disse que ele entrou no governo Bolsonaro para evitar que fossem cometidas maluquices pelo chefe do executivo. Pretencioso, megalomaníaco. De um pelo amor de Deus. Nefasto. Deixa eu falar. É isso que o Moro agora deixa eu falar. Existiu uma bolha de crescimento de commodities através de consumo mundial e o Brasil surfou nessa onda e surfou mal, porque foi o país que menos cresceu nessa onda de crescimento mundial na América Latina. O que é abjeto do Moro, exatamente, é elogiar a política social do Lula, é que o Lula eventualmente roubou centenas de bilhões de reais diretamente do bolso do trabalhador brasileiro e depois distribuiu migalhas desse crescimento, dessa bolha exponencial de crescimento através de consumo no bolso do brasileiro. É igual o sujeito que quebra as pernas do sujeito, depois dá um paracetamol pro sujeito melhorar. O que Moro esquece de fazer, quando ele faz uma crítica acerba ao Bolsonaro de maneira megalomaníaca, eu tentei melhorar o governo Bolsonaro, o governo sem nenhum ato de corrupção, da qual ele não relativiza, pior, compara mensalão com emenda parlamentar, uma coisa absurda, esdrúxula, com a maneira oportunística de ceifar o governo da qual ele fez parte e fica fazendo saramaletes para Lula.
O homem, o maior corrupto, criminoso, bandido da nação, que foi preso, condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes. E aí, por um oportunismo eleitoral de Moro, megalomaniacamente achar que vai tirar Bolsonaro para ele enfrentar Lula, ele fica criticando o Bolsonaro. E se esquece de criticar esse homem que destruiu praticamente a moral e a sisudez econômica brasileira, que foi Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, Sérgio Moro atacando Bolsonaro e elogiando Lula, está atacando e destruindo a própria história do seu caráter de herói nacional que ele foi e que já não é mais como político. Depois desse samba de uma nota só, né, desse comício todo aí, eu queria só dizer uma coisa, Adriles. Quando eu vejo o Moro falar sobre isso, né, falar sobre as entranhas do governo Bolsonaro, que ele conheceu tão bem, e aliás, sem corrupção, ele foi, virgem. Aliás, ele foi alguém muito cínico, porque ele se preparava para assumir um carguinho nesse governo maluco. Você sabe que nesse sentido, nesse estrito sentido, eu me lembro um pouco de Churchill, que dizia que quando você passasse a conhecer como são feitas as linguiças e também a política, você tomaria aversão a elas e tal. Então, Moro parece que tomou aversão ao governo Bolsonaro a partir do momento em que ele passou a reconhecer como é que o governo Bolsonaro agia. Então, manda ele dizer o que ele fez, o que ele viu de errado no governo. O Moro disse que... Mostra a linguiça do Bolsonaro, então. O Moro disse que ia mostrar... Hoje eles estão impossíveis. Que ia mostrar a corrupção do governo Bolsonaro. Não conseguiu demonstrar nada. Eu não sei o que aconteceu. O programa Opinião fica por aqui. Vem aí o Headline News. Eles estão impossíveis hoje, cara. É limpa a vida. Olha o que eles estão falando, cara.